왜 이렇게 눈만 시뻘겋게 칠하고 다녀? 친절해 보일까 봐. Olá, você está ouvindo o Masmorra Cast, o podcast do blog masmorraerótica.blogspot.com. Vamos agora fazer a leitura de e-mails do nosso último podcast. Eu estou aqui com a Angélica Hellish. Tudo bom, Angélica? Tudo bom, Marcos? Então, vamos fazer a leitura de comentários do nosso podcast número 20, do Jan Svankmajer. Então, o primeiro comentário é do nosso colega, do nosso companheiro, o Eduardo Cosso. Ele disse assim: nossa, esse cast foi genial. Fiquei maluco para assistir as produções do Jan Svankmajer. A biografia, os comentários sobre filmes e curtas, encontrei informações completas dessas obras. Parabéns mesmo! Olha, Edu, muito obrigada pelo seu comentário, viu? Que bom que você gostou desse podcast. Ele é um podcast muito informativo, né, Marcos? Fala sobre esse diretor que é quase um desconhecido, ele influenciou tantos outros caras, né? Então, exatamente. Ele é um cara importante pra caramba e isso aí foi uma pequena pílula, né, que a gente deu. É isso aí. Obrigado pelo comentário do Eduardo e pela força que ele sempre dá com a gente. Então, vamos ler agora aqui o comentário, que é no mesmo podcast do Jan Svankmajer, do Flávio Vieira, que é do Combocast. O Flávio disse o seguinte: pô, galera, valeu pela força. Levei a ideia adiante, mas estou fazendo experimentações com o formato de agenda, dando indicações no que tem rolado no circuito cultural. E já deixo o meu convite para participarem quando quiserem. Estava tentando acompanhar os episódios antigos antes de ouvir o mais atual, mas eu não resisti e vim ouvir esse aqui. Hehehe. O que tem a dizer? Obrigado por apresentarem esse diretor que não conhecia. Já aluguei um filme no torrent mais próximo. Abraços e até a próxima. Poxa, Flávio, muito obrigada pelo comentário, viu? Que bom que você gostou. Com certeza vai ser um prazer pra gente participar desse projeto do Flávio quando ele quiser. Obrigado pelo comentário do Flávio, espero que ele goste aí dos filmes do Svankmajer. E o pessoal visite o site dele e dos colaboradores dele, o Mil Combos, né? E escutem o podcast deles, o Combocast. Que o último fala sobre as bizarrices que você encontra na cultura japonesa, especificamente sobre um anime mangá que eles estão comentando. É bem interessante, viu? Vale a pena escutar. Pô, e o nosso próximo comentário aqui do blog é até sobre uma postagem antiga, do filme Os Imortais, que é do Enki Bilal, que foi um colega da gente lá de uma comunidade do Orkut que mandou a postagem desse filme e tal, e deu a indicação, e eu acho que ele mesmo comentou aqui, se eu não me engano. O nome dele é Marcos, e ele falou o seguinte, ele falou: bom, confesso que gosto mais do HQ do que do filme, mas fica aqui a dica para quem é fã dos HQs e conhece os HQs do Bilal e queira matar a curiosidade de como ficou o filme sobre os HQs. Se não acharem nas locadoras, não estranhem, porque só achei na net para baixar. Aí baixei e converti para DVD, kkk. Então esse filme é fantástico, né, Marcos? E realmente, eu concordo com o Marcos quando ele diz que eu prefiro o HQ também, que é lindíssimo, belíssimo. Exatamente, esse filme é uma adaptação, na verdade, do conteúdo de uma trilogia de álbuns chamada Trilogia Nicopol, do quadrinista Enki Bilal. Os álbuns são realmente excepcionais, são mais interessantes que o filme, mas o filme também resultou bem bacana. Não é exatamente fiel à história dos álbuns, mas é uma releitura interessante. Obrigadão pelo comentário do Marcos e pela participação dele no blog. Muito obrigado. Bom, vamos passar agora ao podcast em si, né, que dessa vez vai falar sobre a trilogia da vingança do diretor sul-coreano Park Chan-wook. Esses filmes são excepcionais, não só esses, os outros também da filmografia dele são maravilhosos, mas nós vamos falar especificamente dessa trilogia que ele fez de muito sucesso. Pô, e a gente assistiu esse filme do Chan-wook Park, chamado Zona de Risco, né, que é do ano 2000, é um filme fantástico, viu? Isso mesmo, ele é um drama de guerra que trata sobre a amizade, a improvável amizade entre soldados da Coreia do Norte e da Coreia do Sul na zona de fronteira entre os dois países, a tal zona de risco do título. Muito interessante. É uma história belíssima sobre amizade, viu? Muito legal, recomendamos. Nosso próximo podcast vai ser sobre um assunto que a gente curte muito. A gente adora a cultura japonesa, adora mangás, adora séries japonesas, filmes japoneses. E vamos falar aí sobre um expoente aí dessa cultura, né, Marcos? Exatamente, nós vamos falar no podcast seguinte sobre
a adaptação cinematográfica do mangá Lobo Solitário. Mais vingança aí, né? Mais vingança no nosso podcast. E honra, muita vingança, muita luta de espada. É isso aí, uma beleza. Muito samurai, muito bem. Gravamos o podcast sobre a trilogia da vingança para vocês curtirem aí. Olha, essa trilogia é maravilhosa. Tirem suas conclusões aí, o que vocês acharam, o que o diretor quis falar sobre a vingança e mande um comentário pra gente aqui no blog ou mande um e-mail, tá? O nosso e-mail é contato.cinemasmorra@gmail.com e nós temos nossa comunidade no meu podcast, temos a nossa comunidade no Orkut. Participem. Um abraço a vocês todos, queridos. Espírito São Betinho. Quando a música começa, eles vão soltar o gás. Não, por favor, não quero. Não soltem. Quando soltam o gás, eu durmo. Descobri depois que é o mesmo gás de Valium que os soldados russos usaram nos terroristas tchetchenos. Quando acordo, meu cabelo foi cortado. Não gostei nada do estilo, mas trocam minhas roupas e limpam tudo. Desgraçados gentis. Quem teria me prendido? Teria sido Ryun-san, Lee So-yun ou Kang Chan-suk. Quem quer que tenha sido, aguarde. Pode me aguardar. Eu vou fazer picadinho de você e ninguém vai encontrar seu corpo. Porque vou engolir ele todinho. Dez anos. É inacreditável! Ele desfere a sua esquerda perigosa e derruba o adversário. 11 anos. Doze anos. Treze anos. 14 anos. Olá, você está no MasmorraCast, podcast do blog cinemasmorra.wordpress.com e do blog masmorrerótica.blogspot.com. Hoje vamos falar sobre a trilogia da vingança do Chan-wook Park. Aclamado pela crítica internacional e nacional, o cinema sul-coreano é um dos que mais tem dado bons frutos nos últimos tempos, resultado de uma Coreia ativa em ascensão cultural e econômica. A Coreia do Sul é um dos únicos países no mundo em que o cinema nacional é mais visto do que o cinema norte-americano. Uma febre no Oriente, principalmente Japão e China, o cinema coreano já ganhou vários prêmios na Europa. O mais famoso dessa nova geração no momento é Park Chan-wook, diretor da trilogia Senhor Vingança, Old Boy e Lady Vingança. Com diversas histórias, ele traz atores de várias idades, revela vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, a vingança, e ele conseguiu ser destaque no Ocidente. A sua maneira brutal de contar, mostrar, fazendo isso com uma montagem eficiente, enquadramentos ousados, ele cria uma assinatura inequívoca da sua cinematografia. Uma das características admiráveis da trilogia é a ironia sempre presente nos momentos mais inusitados e conferindo uma dualidade espetacular às situações mais aterrorizantes. Os filmes contêm algumas características em comum: a perda, o cárcere, a vingança e a catarse. Estamos aqui hoje com o Daniel, do blog trovãotonitruante.blogspot.com. E aí, Daniel, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Joia. E com o Marcos, que não é de nenhum blog. Oi, Marcos. Tudo bom? A não ser o nosso, obviamente. Pois é.
Eu sou do blog Nada. Tu é do www.masmorrerótica.blogspot.com. E aqui pela primeira vez com a gente, um prazer, está o Johnny Strangelove, do Cine JP, que é www.strangeloveblogger.blogspot.com. Oi, Johnny, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no podcast e só uma consideração pequena que já tem um blog já faz vai completar 5 anos em maio. Uma das primeiras resenhas foi da trilogia da Vingança. Estamos aqui também com o Eduardo Cosso, que é do www.destinopoltrona.com.br. Tudo bem, Edu? Tudo melhor agora estando com vocês aqui. E com a querida Poliana, minha amiga lá do Mulherada, né, Poliana, que é do www.cruzcredos.blogspot.com e também do www.soentramulher.blogspot.com. Tudo bem, Poliana? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui colaborando novamente com vocês. Opa, muito obrigada. Para falar rapidinho do Park Chan-wook, ele tem 47 anos, coreano, né? Ele estudou num colégio de jesuítas, assim, na juventude, depois, já na idade adulta, cursou filosofia, se tornou crítico de cinema, assistente de direção em alguns trabalhos aí antes dos anos 90, e depois ele já, como diretor, pegou essa onda de investimentos aí, muito forte que teve no cinema coreano, de investimentos que os empresários aí do país e também financiamento do exterior e tudo, que teve essa grande renovação aí do cinema coreano, né? Esse boom do cinema na Coreia. A biografia dele não tem lá não é muito detalhada, mas é fácil de imaginar, né? O cara criado numa sociedade aí bastante tradicional, né, que é a sociedade coreana, educado num colégio também de jesuítas, enfim, aí estudou filosofia e está desconstruindo tudo isso que tentaram ensinar para ele, desmontando tudo isso na filmografia dele, né, sem deixar sobrar pedra sobre pedra. Então, a gente vai começar falando aqui sobre o primeiro filme da trilogia, que é O Senhor Vingança, né? A história diz o seguinte, a sinopse. Ryu é surdo-mudo. Sua adorada irmã precisa com urgência de um transplante de rim. Na ausência de doadores compatíveis, Ryu recorre ao mercado negro, mas é trapaceado e perde todas as suas economias, bem como o próprio rim. Ryu, então, é convencido por sua namorada a sequestrar a filha de 4 anos do empresário Dong Jin para custear a cirurgia de transplante. Mas o sequestro não funciona como esperado. A irmã de Ryu se suicida e a menina raptada morre afogada. Sem outros motivos para viver, Dong Jin e Ryu vão preparar implacáveis planos de vingança um contra o outro. O que vocês acharam, cada um aí, deste filme, o primeiro da trilogia, O Senhor Vingança? Quem quer falar primeiro? Então, eu só queria começar destacando o seguinte. O Ryu é vivido por um ator chamado Shin Ha-kyun. É fácil de lembrar dele no filme, ele é o surdo-mudo e que tem cabelo verde, né? Não é à toa que ele tem cabelo verde, porque esse diretor, o Park Chan-wook, ele gosta de fazer umas composições com cenografia, né? A fotografia, os cenários, e utilizando as roupas, cores das roupas dos atores, e ele não tem cabelo verde à toa por causa disso. O cabelo verde acaba destacando ele nos enquadramentos. É um filme que você tem várias cenas aéreas, né? E o cabelo verde do personagem do Ryu ajuda a identificá-lo, né? Nos cenários também. E também ajuda a dar um pouco do caráter dele. Como ele não fala, ele é mudo, né? Você tem que ter alguma coisa que atraia imediatamente a atenção da gente pra ele, né? Então esse cabelo verde não é à toa. E é bem isso que você falou na sinopse, né? Ele é um sujeito que tá desesperado, né, foi demitido. O filme já começa com uma crítica aí, né? Você tem a Coreia do Sul viveu uma ascensão econômica, mas não é para todos, né? Essa ascensão econômica não atinge todo mundo. Uma parte da população enfrenta desemprego, pobreza e esses problemas. E esse Ryu é afetado por isso. Ao mesmo tempo tem essa irmã dele, que ele tem uma adoração canina por ela, né? Ela precisa fazer um transplante de rim. E ele tem a estúpida ideia, né? Ele não consegue encontrar um doador, ele tem a ideia brilhante, né, de chegar para uns traficantes de rins e falar, tudo bem, eu dou um rim para vocês, mais uma grana, e vocês me arrumam um rim de alguém, né? E eles falaram, tá bom, pode deixar que a gente vai fazer isso, né? Pessoas, se vocês forem negociar, seja lá o que for, num prédio vazio, com uma mesinha assim, o prédio é um prédio o quê? Abandonado? É muito estranho, assim, ele ter caído nessa roubada, né? Porque foi uma felicidade, porque eu acho que, além de tudo, o Ryu, ele tem um problema muito sério de burrice. A se começar por aí.
aí, né? Porque é uma comédia de erros, né? Esse primeiro, o Mr. Vingança, né, Marcos? Exatamente, mas é que é o seguinte, o medo e o desespero emburrecem, né? Então o Ryu, ele tá nessa situação de medo, de desespero, e aí ele emburrece por causa disso, né? Ele não tá raciocinando. E também tem uma coisa interessante, que todos os filmes aí da trilogia da vingança, o diretor, ele trata também dessa coisa da dissociação da personalidade. O Ryu, ele começa a fazer determinadas coisas porque ele ser demitido, ele tá com a irmã à beira da morte, ele tá sem referências, a personalidade dele se desmonta, né? Então alguma coisa não muito boa e não muito inteligente que tinha dentro dele acaba vindo à tona, né? E acaba sendo o início dessa tragédia toda, né? Que vai acontecer no filme. Aí no começo do filme, ele já começa com uma cena muito delicada e muito bonita, que é justamente o lance de ter uma radialista ali lendo a carta do Ryu pra irmã, né? Você se recorda? Eu me lembro, sim. Como ele não pode falar com a irmã, né? Ele manda mensagens, né? Através de uma emissora de rádio, né? Sim, ela fica escutando emocionada, né? Os dois abraçados. É uma cena muito bonita, assim, de afeto. É um filme chocante. Eu gostei bastante. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu acho que deve ter chamado a atenção de vocês, e vem complementar o que o Marcos falou, é que eu noto que a câmera, a maioria do tempo, ela é fixa, pra montar mesmo esses quadros. Essa composição da cenografia, que tem cenas lindíssimas ali, né? Tanto o Ryu com a namorada, depois o Ryu com a irmã. Quando chega a menina com aquele vestido laranja, ela compôs também toda a cenografia, o que deixa um filme com a temática pesada, mas com um ar muito leve. Eu achei isso interessantíssimo. E ela tem aquelas crises, né? Ela sente muitas dores, né? E esse diretor tem esse lance de ter cenas muito tristes, mas ao mesmo tempo muito hilárias, né, Marcos? Porque ela tá tendo crises de dores renais horríveis. E os vizinhos estão todos lá batendo uma punheta coletiva? Então, o pessoal acha que os gemidos dela não são de dor, acham que ela tá dando uma, né? E aí os vizinhos encostam a orelha na parede e ficam se masturbando, né? Com os gemidos dela. Na verdade, a mulher tá passando uma dor do caramba, né? Terrível. Foi o segundo filme da trilogia que eu assisti, e o mais interessante é que de todos os três é o mais visceral, ele é o mais cru de todos, já que ele trata desse tema da vingança de uma maneira imediata, tipo causa-consequência. Todo filme é assim, desde um pequeno ato até o final glorioso. E um dos momentos que eu acho mais incrível é que, como o Marcos falou, não é que o Ryu seja uma pessoa burra. Não, parece que realmente quando você passa por momentos delicados, você perde a racionalidade, perde a moralidade e faz as coisas pelo instinto. E também parece que esqueceu da personagem, da namorada do mundo, que também incentivava ele a fazer as coisas. Ele fazia aquilo pensando que iria dar certo. Não. Eu acho até que ele é a grande vilã dessa história, né? Se for parar pra pensar, porque esse discurso depois, ele é repetido novamente no Lei de Vingança, né? O mesmo discurso que a namorada faz pro Ryu, né? Que fala assim, olha, vamos sequestrar, pra família não ter nenhum problema, a gente pede dinheiro, vai unir mais a família vai ficar mais unida depois dessa situação difícil, né? E dá muita merda no final, né, Johnny? Isso é verdade. Outro fato interessante, a construção da violência. Park, ele parece que é um maestro nesse quesito. Quando Ryu ataca os traficantes numa belíssima sequência, você vê que ele constrói pouco a pouco, você vê quando o traficante volta com a comida, aí ele passa devagar, de repente começa aquela sequência violentíssima, pesada, chega os olhos, assim, para quem gosta, fica com os olhos cheios de ver uma coisa tão incrível abrir nossos olhos, e fora as grandes interpretações de Kang Ho-song, que faz o empresário, e do Mudinho, o que faz o Ryu. Sim. E que, curiosamente, já tinham feito um filme juntos, conversando juntos em Zona de Risco, ou Joint Security Area. O primeiro filme dele foi um filme dirigido por Sean Park. Não, acho que alguém aqui já viu ou não esse filme? Não, esse eu não assisti, do Sean-Wook Park. Tem um hábito de repetir os atores, né? Porque nos filmes posteriores também tem tanto esse ator aí que faz o pai, eu acho que ele faz outro filme além desse, né, Marcos? O ator que faz o pai, que é o Song, que faz o empresário, Song Kang-ho, aliás. Ele é um dos capangas do professor Baek no Lei de Vingança. Um dos caras que o Baek manda pra pegar, né? A protagonista lá do Lei de Vingança é a filha, né? Eu achei ele bem interessante
uma coisa importante é que sempre tem um monte de vingança nele. Tem a vingança do Ryu contra os caras que roubam os órgãos, tem a vingança do empresário contra o Ryu, aí tem a vingança dos terroristas lá da menina que é namorada do Ryu. Afinal, são 3 vinganças, né, que são destacadas. Bom, em determinado momento do filme, quando ela está presa, né, quando o pai da menina que morre consegue botar as mãos nela, ela fala pra ele, olha, se você me matar, eu pertenço a um grupo terrorista, porque na verdade ela seria ligada a grupos da Coreia do Norte, né, a grupos pró-Coreia do Norte, infiltrados ali na Coreia do Sul para fazer atos terroristas, atos contra a sociedade civil da Coreia do Sul, né. Ela fala pro cara que já tinha dado até uma foto dele pros comparsas dela do grupo. Ele, claro, não acredita e mete ele choque elétrico, né? Só que, perto do fim, a gente vai descobrir que, né, ela tava falando sério. É a terceira também vingança. Não acreditei. É verdade. Não, sabe por que a gente acaba não acreditando? Porque se vocês recordarem, tem uma parte do filme, quando os policiais vão lá pra recolher o corpo dela, eles falam assim, poxa, ela faz parte de um grupo, eles falam a sigla. Só que é assim, fala assim, só ela pertencia ao grupo. Acho que o grupo era. Então, exatamente. Quer dizer que a gente fica surpreso, a gente também fica surpreendido no final do filme. Exato. Um destaque pra mim é aquele boneco que fica no quarto deles lá. Toda hora eles filmam o boneco. Não sei se vocês lembram. Acho que ele tá vestido de policial até, o boneco. Tem um... Lembram, né? O quarto dele tem um visual bem pop, assim, né? Dela, sim, né? Por sinal, o quarto dela, né? Da terrorista lá. É o dela, sim. É que o seguinte, um outro fato curioso da construção é que, no final, aquele diálogo do lago, ele fala uma coisa muito curiosa, que ele diz assim pro Ryu, eu não quero te matar, mas eu preciso te matar, uma coisa assim, se não me lembro, na verdade. Ele fala, eu sei que você é uma pessoa boa, porque ele sabe o que aconteceu com o Ryu, né, que ele foi roubado, ele acaba levantando esses fatos aí. É porque assim, a construção daquela cena, o espectador testemunha de uma coisa, Ryu é uma pessoa boa, sendo que o meio o transformou, o empresário também é uma pessoa boa, que o meio transformou. Então quer dizer que muitas vezes a vida não poupa pessoas boas, entre aspas, e que muitas vezes o meio transforma de uma maneira inconsequente, até mesmo não assim. Somos surpreendidos à força. E no caso da menina, quando chega o final, você só realmente acredita mesmo que é uma terrorista quando o carro chega, porque até essa cena você fica na dúvida, será que ela tá falando a verdade? Ela parece uma maluquete, né? A gente fica pensando assim, essa é uma maluquete, né? É meio doidinha, será que é verdade mesmo? Ou ela tá ali sozinha? Sem contar que o personagem dela é filha da mãe em outros sentidos, né? Então, ela parece uma maluquete, mas porque na verdade ela por exemplo, você tem o pessoal da ação direta, é o pessoal que tem intenção de pegar em armas, ela é mais uma jovem simpatizante e que fica distribuindo propaganda pró-Coreia do Norte, tudo. Então, talvez ela não fizesse parte do braço armado do grupo, mas era simpatizante e tinha ligação com os caras. Se alguém mexesse com ela, ia acabar mal, né? Como acabou acontecendo, né? Tá em outro detalhe também curioso, eu não sei se vocês perceberam, mas um dos terroristas, o líder terrorista, é o único ator da trilogia que aparece nos 3 filmes. Alguém já reparou já? Opa, um dos terroristas é o único ator que aparece nos 3 filmes. O líder deles. Sim, ele aparece em Old Boy como o suicida com o cachorrinho. É isso mesmo. E em Lei de Vingança como um dos pais dos sequestrados. Sim, lembra? O Johnny tem razão, é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Então, eu sei que, olha... A minha opinião, se eu for dar uma opinião sobre o Senhor Vingança, é que eu achei um filme maravilhoso, assim, que introdução, sabe, a esse tema da vingança. E a gente vai depois, assim, perceber que até nos outros filmes do Park Chan-wook, ou Chan-wook Park, né, como o pessoal chama dos dois jeitos, que ele mostra, assim, que a vingança, apesar de ser um prato que às vezes se come frio, não dá pra saborear, né? Esse pessoal não encontra redenção com isso, né, Marcos? Exatamente. Eu acho até que a vingança, ela é o tema central dessa trilogia, mas ao mesmo tempo nem tanto. Ela é um recurso que o diretor utiliza para mostrar que, na verdade, a gente vive numa sociedade onde os conflitos não estão apaziguados, onde o desespero por, seja dinheiro, seja sexo, seja o que for, leva a gente a fazer atos impensados. As consequências disso podem ser terríveis. Qualquer pessoa comum, um trabalhador comum, um pai de família
família pode do nada se ver envolvido numa situação violenta e a partir do momento que a sua personalidade ela se desmonta e você tem que entrar para sobreviver numa situação violenta, não há volta também. E tal, não há esperança e não há como acho que o Johnny falou, não tem mais moral, não tem mais limites. A nossa vida pode, né, tomar um rumo irreversível a qualquer momento, tal. E não há construção psicológica, moral e ética que segure isso depois que começou, né? Exatamente. O Eduardo comentou comigo que o Mr. Vingança ganhou alguns prêmios, né, Edu? Ele ganhou o prêmio de melhor filme asiático no Fant Asia Film Festival em 2003 e o prêmio do júri de melhor filme no Philadelphia Film Festival, também em 2003. Os 2 filmes que ele recebeu. E um destaque, assim, eu acho que para todos os filmes do Chan-wook Park é, por exemplo, a fotografia, o enquadramento realmente, são coisas assim desbundantes, maravilhosas, né, Marcos? Ele tem um cuidado muito grande com a parte visual do filme, ele tem um cuidado muito grande com a narrativa, para começar, né, a montagem dos filmes dele costumam ser muito interessantes. Ele joga com essa coisa do flashback, ele adianta no tempo, volta pro presente, vai pro passado, enfim. Isso torna uma montagem do filme muito ágil. É feito com muito talento e muita imaginação, essa coisa do tempo da narrativa dele. Também visualmente, talvez o Mr. Vingança seja o mais equilibrado visualmente dos 3, né? Ele é um filme bastante seco, né? Você tem pouca inserção de trilha sonora, mesmo o uso das cores, aí ele é um pouco mais discreto, né, para poder fazer os contrastes com o cabelo do personagem ou com a roupa da menina, como a Poliana falou, em algumas cenas. Ele é o filme visualmente mais discreto dos 3, mas não deixa de ser brilhante também. Nos enquadramentos, na movimentação de câmera, na escolha também da composição mesmo das cores, da iluminação. É um desbunde o negócio. Muita gente acha que é o mais fraco dos 3. Eu não acho. Eu acho que ele é o mais discreto dos 3 em alguns elementos. Por isso talvez seja o que chamou menos atenção. Eu acho fabuloso, não acho nada fraco, viu? Um fato curioso, sempre um amigo meu que comentou isso. Alguém já reparou no erro de continuação que tem nesse filme? Um erro muito interessante, alguém já percebeu já? Qual seria o erro? Em qual trecho é? Se lembra da cena quando o Ryu fica tirando fotos da menina sequestrada chorando? Sim, essa cena? Ele fica tentando fazer ela chorar, né? Fica tomando o colar dela, querendo a boneca, um negócio assim. Certo. Sendo que já depois da morte, quando o pai vai pro lago, ele vai ver as fotos de novo. Sempre tem um pequeno detalhe. Quando o Ryu tirou a foto, a menina tava sem o colar. Na foto, quando o pai viu, ela tava com o colar. Alguém já percebeu esse erro já? Bem na hora eu achei assim, não, mas não consegui pegar. É um erro curioso. Eu olhei assim, que é isso? Entendeu? Um amigo meu ficou falando. Ele me disse assim, esse filme é quase perfeito. Se não fosse esse erro de continuação, eu digo, pô, cara, é assim, detalhista ao extremo. É engraçado esse erro. Sim. E também, quando assisto com minha casa, a minha mãe fica lembrando, esse mudinho sofre, meu Deus, o mudinho sofre. Pois é. Ô Johnny, você fez uma comparação do Sr. Vingança com o Albergue, né? Você quer expor pra gente? É uma teoria, não é assim, uma teoria minha de observação que eu criei, sendo que tem que explicar um pouquinho antes. Durante a divulgação de Cabana pro Inferno na Ásia, ele conseguiu conferir esse filme quando estava no auge. E alguns elementos, alguns não muitos elementos do filme estão em O Albergue, como a construção do personagem Paxton, também a mudança de estilo de uma hora para outra, de uma maneira gradual, e principalmente na cena do dedo, que praticamente tem a mesma simbologia que a famosa cena do rim. Alguém lembra a cena do rim? Sim, tem uma pessoa que come o rim, é isso? Aonde? Mas isso, no Albergue. Quando o Ryu mata os traficantes, ele come o rim. Mas aquela simbologia daquela cena é porque não é que ele quis comer o rim, ele quis recuperar o que estava perdido. Então o que ele fez? Ele comeu o rim dos traficantes como consequência deles terem tomado o rim dele. A mesma forma que acontece no Albergue, quando o personagem perde os 2 dedos e no final ele corta os 2 dedos do assassino. Mas no final alternativo ele faz uma coisa que lembra muito Seu Vingança, que sequestra a filha do empresário assassino. Você lembra no Albergue? É interessante
o modo como o Senhor Vingança ele chegou de pouco a pouco e conquistou da maneira assim os cineastas, mas quando chegou o Old Boy foi outra coisa. Não, só para completar o que o Johnny estava falando, a trilogia da Vingança foi lançada aí uma caixa, né, especial com 8 DVDs, etc. E entre os extras, entre as coisas que vieram a mais, você tem parece que um livreto onde você tem vários cineastas escreveram textos a respeito do filme, da trilogia, etc. E da influência que eles podem ter sofrido. E o primeiro cineasta que se propôs e aceitou fazer um texto de introdução foi justamente o Eli Roth. Foi o primeiro a confirmar a presença aí nos ensaios que vão servir de introdução. Tudo bem, meu nome é Daisu, significa conviver bem com as pessoas. Por isso me chamo Daisu. Alô, filhinha, aqui é o papai. É, o papai. Olha, filhinha, eu comprei um presentinho pra dar pro meu amorzinho, sabia? Eu tô indo pra casa com presente, tudo bem? Você espera, eu quero né? falar com tá ela. Bom. Boa, menina. Me passa o telefone. O John Juan quer falar com você, Yuri. Lembra dele? Lembra do John Juan? Espera um pouquinho. Olá, Yuri. Tudo bem? Tudo bom com você? Sou eu, John Juan. Ah, então hoje é o seu aniversário, não é? Que bom. Meus parabéns, viu? Você vai ganhar um presentinho amanhã, tá? Alô? Olha, me desculpa, tá? Eu sei que é tarde, mas é que o Daisu tá indo pra casa agora e... Desculpa. Alô? Não, ele tá aqui, é claro que sim. Um instantinho que eu vou chamá-lo, tá? Daisu! Ô, Daisu! Então, o segundo filme da trilogia é o Old Boy, de 2004. E esse filme aí, eu vou dar uma sinopse pequenininha também aqui, ele diz assim: então o Daisu ele começa alcoolizado na história, né, ele explicando por sinal o significado do nome dele, que quer dizer assim, é uma pessoa que se dá bem com todos, uma pessoa de fácil convivência, né, chega a ser uma grande brincadeira o nome dele, né, do Odaisu. Então ele é um homem comum, bem casado, pai de uma garota de 3 anos, que é levado a uma delegacia por estar alcoolizado. Ao sair, ele liga para a casa de uma cabine telefônica e logo em seguida desaparece, deixando como pista apenas o presente de aniversário que havia comprado para a filha. Pouco depois, ele percebe estar em uma estranha prisão, que na verdade é um quarto de hotel, onde há apenas uma TV ligada, no qual ele recebe pouca comida na porta e respira um ar que o faz dormir diariamente. Através do noticiário da TV, ele descobre que é o principal suspeito do assassinato brutal de sua esposa, o que faz com que tente o suicídio. Sem obter sucesso, ele passa a se adaptar à escuridão de seu quarto e a preparar o seu corpo e a sua mente para sobreviver à pena que está sendo obrigado a cumprir, sem saber o porquê. Olha, o Old Boy da trilogia, ele foi o primeiro a fazer sucesso, a fazer barulho aqui no Ocidente, né? Tanto que a gente só foi conhecer o restante da trilogia depois que o Old Boy foi lançado aqui nos cinemas no Ocidente e em DVD, que a gente pôde ver o Lady Vingança, e só depois que o primeiro filme começou a ser veiculado, o Mr. Vingança. A gente acabou vendo a trilogia meio que ao contrário, né? E o Old Boy acabou fazendo sucesso porque ele foi exibido, ele fez muito sucesso já na Coreia, né? Enfim, teve alguns milhões de espectadores, superou a audiência dos grandes sucessos do cinema americano na época, e aí ele acabou sendo exibido no Festival de Cannes, e um tal de Quentin Tarantino, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele assistiu o filme, né, chorou durante a sessão, levantou da mesa e começou a falar pros jurados: tem que votar nesse filme, que esse filme é foda, é o melhor, é o caramba, e tal, fez só faltou bater em quem não votasse no Old Boy para premiação em Cannes. O Old Boy acabou ganhando um prêmio, né? E ganhando uma grande divulgação no Ocidente. Ele é baseado num mangá, numa história em quadrinhos, que foi editada no Japão em 8 volumes. O mangá foi um sucesso, mas não foi um sucesso estrondoso. Tanto é que é um mangá nem muito conhecido por aqui. Ele acabou sendo editado nos Estados Unidos um tempo atrás, e só de você pegar uma história em quadrinhos que tem mais de 1000 páginas, o mangá, né? Esse daí é uma história bem comprida, e adaptá-lo para um filme de 120 minutos, e isso já é um filme que faz sentido, que funciona. Inclusive quase todo mundo é unânime em dizer que o filme é muito melhor do que o mangá original, né? Então isso já é um ponto pro roteiro aí, que é do Park Chan-wook, com mais dois colaboradores dele, tal. Sim.
como o Marcos estava falando, ele é baseado no mangá que foi lançado em 97. É um mangá de 9 volumes. É um mangá muito longo. E esse filme, ele acabou sendo bem premiado, né? Ele ganhou tanto o Cannes, pelo prêmio do júri, quanto mais 16 outros prêmios. E o que mais me chamou a atenção são as inúmeras histórias afluentes. O roteiro é realmente caótico. Toda vez que você pensa que você está chegando perto, parece que é uma areia movediça, você tem que retroceder para entender um pouco o que acontece. E um ponto que me chamou muita atenção foi a hipnose, que por um momento eu fiz a associação ao Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, só que totalmente sem sucesso, porque a hipnose aqui é um dos elementos que vão compor a história, não vai ser a estrutura toda, mas vai ser a hipnose que vai dar toda a reviravolta na história, toda aquela surpresa que a gente vai ter no final do filme. É um filme muito interessante e tem uma coisa que eu gostaria de falar agora, enquanto a gente está tendo essa conversa mais geral sobre o filme, é das influências que o diretor teve, das influências até literárias, que eu estava lendo em revista dele, e ele falou que tem realmente influências de Kafka e Sófocles. Eu já tinha notado Kafka, né, principalmente no que diz respeito ao Processo de Kafka, que é um livro em que o protagonista, ele é preso em um quarto com um banheiro e sem saber qual é o motivo que ele foi preso. É justamente a atuação do nosso protagonista aqui, que ele não sabe porque ele foi preso, fica preso ali e ele fica preso durante 15 anos e tem 5 dias para saber o motivo. O motivo vai ser realmente algo estarrecedor. É verdade. E o Old Boy é um filme bem conhecido e por sinal, é um filme até que teve uma certa polêmica. Eu estava até conversando em off com o Johnny, né? Que ele ficou famoso também porque teve essa polêmica do tiroteio lá na Universidade Americana de Virginia Tech. Um sul-coreano chamado Cho Sang-hui matou 32 pessoas no dia 16 de abril de 2004. Porque teve alguém que acusou, né, falou que tinha assistido o filme e usou como inspiração, né, matou 32 pessoas, né, numa escola, numa universidade, né. Isso daí já aconteceu, inclusive, em outros filmes, assim, que o pessoal simplesmente vai e culpa, né. Ah, eu assisti isso, pronto, não é porque eu tenho transtorno psicológico, foi o gatilho, né, que motivou. Foi o primeiro filme que eu vi. A cena clássica dele comendo povo vivo, antológica. É terrível. Espero que não faça uma versão mesmo americana. Aquela coisa do Will Smith acho que foi cancelada. Nossa, foi cancelada? Tomara, porque eu até falei com o Marcos. Nossa, que terrível, gente. Graças ao Tarantino, ele ganhou o prêmio do júri de melhor filme. E a gente teve acesso a ele pela, acho que a Europa Filmes trouxe, em versão dupla. E outras polêmicas, Angélica, também pairaram sobre esse filme, como é o caso daquela cena em que o protagonista vai comer um polvo vivo. Então, essa cena é uma cena extremamente forte, que você vê os tentáculos do polvo, né, se debatendo no rosto dele, parece que lutando por vida. Então, as pessoas ficaram meio assim com essa cena, já que causou polêmica, né, a morte de um animal, assim, de forma crua. E, claro... Não, sendo que é normal o povo lá se alimentar justamente dessas coisas, né? É verdade, mas ficou tão forte, né, Angélica? Eu mesmo fiquei assim, meio que chocada. Ele vai mordendo e aqueles tentáculos vão se agarrando no rosto dele. Aquilo é terrível. E... lembrando que eu não sou vegetariana nem nada, mas o negócio foi que eu fiquei meio chocada mesmo. E outra coisa interessante eu não sei nem se é spoiler. Se for, você corta depois, Angélica. Mas é o incesto, que é claro que é um grande tabu. Sim. Eu creio que não é spoiler, porque esse tema vai ser trabalhado de diversas formas durante o filme. Tanto que na versão que o Eduardo estava falando aí, que o Will Smith ia fazer a adaptação junto com o Spielberg, ele falou que ia retirar essa cena do povo e a do incesto. Então eu não sei como que... Olha só no que daria, né, o trabalho, porque é uma pena, porque assim, os caras, eles fazem um trabalho ali extremamente autoral, né, que nem é o caso aí do Park Chan-wook, né. E aí os caras, obviamente, precisam de grana. O americano vai lá com uma pasta imensa, lotada de dólares e fala, olha, eu quero os direitos para poder fazer o remake do seu filme aqui nos Estados Unidos. Com essa grana, o cara vai ter grana para fazer o quê? Mais 3 filmes lá na Coreia do Sul. Quer dizer que, infelizmente, que é assim que acaba uma ideia extremamente legal, interessante, autoral, vindo para os Estados Unidos e se tornando isso que a gente já viu, como, por exemplo, o Hack, né, que foi feito Quarentena, né?
primeiro fato curioso é a famosa cena do polvo. O ator, que é Choi Sin-min, ele é budista e depois dessa cena ele ficou lamentando, chorando pela morte do povo e tal. E ele ficou realmente triste com aquela cena de ter feito, porque ele ofendeu a religião dele. E outro fato curioso, Angélica, sobre os remakes é que é o seguinte: tem filmes que em realidade quem produz para os Estados Unidos não é os próprios americanos, e sim os originais. Porque se você prestar atenção muito bem no assunto, Quarentena foi produzido pelos mesmos produtores do original. Então... Não, mas a gente está trabalhando coisa. aqui, o seguinte, entendeu? Mesmo que tenha assim o produtor original, ele foi pago para isso. Quer dizer que quando a gente faz um remake, a gente tem que trabalhar a ideia seguinte: um remake é feito por quê? Qual que é o sentido do remake? Quando a gente tem possibilidade de melhorar aquela história, e a história tem condições de ser refeita de maneira melhor, uma maneira superior, entendeu? Quer dizer que a gente não está aqui discutindo o fato do cara ali que produziu aquele trabalho e tal, ele não poder fazer isso com a obra dele, é um direito dele, entendeu? O que eu comentei é o fato de haver necessidade ou não de remakes, entendeu? Porque tem certos remakes que eles não poderiam nem existir, entendeu? É porque assim, dependendo do caso, eu não sei, mas sendo que o remake de Old Boy fica muito assim... estranho, porque... Porcaria, viu o que a Poliana falou? Isso, o Will Smith não ia aceitar colocar no roteiro, já que ele estava fazendo a adaptação, ele não iria colocar a cena do povo e nem as cenas relativas ao incesto. Ele ia cortar toda a crueza, toda a forma visceral do filme, ele ia acabar com a história. Ia ficar mesmo que a Angélica falou, uma grande porcaria. Mas só que a grande questão aí se torna o seguinte: Old Boy, ele tem tem coisas naquele filme que são próprias da cultura deles. Fica muito difícil você fazer uma adaptação onde principais elementos são da própria cultura coreana. E, tipo assim, transferir para a americana fica meio assim, vazio, fica meio assim, tipo, sim, o que está acontecendo? Isso não vai, fica aquela coisa, aquele vazio. Eu acho assim, eu não justifico o remake por isso. Se há algo na cultura do país que ele não pode ser transferido, que não se faça. Entendeu? Eu como telespectador, assim, obviamente, Zé Ninguém, né? Qual é o diretor que vai escutar a gente? Então, mas é o seguinte, eu como espectadora, eu não vejo necessidade de remakes. Entendeu? O remake é apenas um caça-níquel, que ele fica ali tentando absorver um pouco do sucesso que o original já havia dado. Agora, se isso tem componentes ou não do país, aí já é uma outra questão. Né? Não é verdade? Eu acho que ficou difícil ensaiar o povo, né? Pra ele ficar lá se debatendo no resultado. Vocês acham que esse povo aí era real, era algo colocado pro computador? Como é que vocês acham que essa cena realmente ela foi feita com um animal ali vivo? Eu acho que foi real. Você, Marcos? Sim, foi usado com um animal vivo, Angélica, e foram utilizados 4 polvos ali, viu? Nossa, que delícia, hein, gente? Ui. Certo. Não, então os americanos compraram uma vez, há alguns anos, um pacote de 10 filmes pra fazer remake. E acho que talvez um do Old Boy tava na lista, mas não sei se vai rolar mesmo. E o povo é de verdade que aparece no making off do filme no DVD. Nossa, que coisa boa, né? Só pra completar esse assunto do remake, o Spielberg e o Will Smith, na verdade, compraram os direitos do mangá, né, para fazer uma nova versão do mangá. E muitos dos elementos que a gente tem no filme Old Boy não estão presentes no mangá, e também tem muita coisa no mangá, que é o mangá, como a Poliana até tinha falado, 9 partes, né, mais de 1000 páginas. Evidentemente, muita coisa do mangá também não está no filme. Então, mas é claro que eles iam fazer iam adoçar a história, como é meio que acontece no posto, né? Como é meio que óbvio. É americano. Como a gente já está acostumado com produções que o Spielberg dirige ou esteja por fora, o Spielberg é um cara que ele tem um certo limite. Ele não leva as histórias às últimas consequências de jeito nenhum. Eu acho que é o seguinte, olha, pra resumir, eu acho que um cara que tem um trabalho como esse, assim, o Sean Park, eu tava até falando com o Johnny, que ele, acho que, não sei se o Johnny conseguiu assistir, tem um outro filme dele que é aquele Eu Sou uma Ciborgue, mas tudo bem. Olha, o cara, ele explorou o amor,
e em situações assim, um asilo de loucos como eu nunca tinha visto na vida. Quer dizer que o cara tem um trabalho extremamente autoral e ele aborda sim temas pesados, vingança, incesto, cárcere, entendeu? Violência extrema às vezes, não mostrada de maneira extrema, né? Porque o Sean-Wook Park não é gore, né? Ele não mostra os miolos voando nem nada, mas tem um componente de violência, né, e tal. Isso, eu quero mudar um pouquinho de assunto para aquela grande cena, eu não sei se vocês falaram que eu fiquei caindo toda hora, mas é pra chamar atenção para aquela cena da briga, gente, no corredor. É muito boa, né, Poliana? Eu dei muita risada. Boa. Sabe o que eu mais gostei, Angélica? Que eu senti que alguns momentos... Claro, que toda luta em filme é coreografada e tudo mais. Mas ele se perde um pouco na coreografia. Você vê ele ofegante mesmo, já não conseguindo, errando já aonde ele vai acertar. Ele bate na parede e as pessoas ali caindo e chegando mais. Uma coisa angustiante. Então, foi algo que eu gostei bastante, que beira o real e totalmente sem cortes, né? É uma cena sem cortes, que vai caminhando assim, e ela demorou 3 dias pra ser feita. Então é uma cena de imenso trabalho, mas você vê ali realmente o real. Você sente o herói, né? Aí já é um herói. Você sente a pessoa comum brigando, né? Isso. Você sente a pessoa comum brigando. É isso que é fantástico. Ele erra os golpes e bate na parede, cai, escorrega e não aguenta mais e ofega. Você vai junto lutando com ele. Então eu acho essa cena fabulosa mesmo. Eu ia até entrar nisso que a Poliana falou dessa cena, que ela realmente é espetacular. E ela tem uma coisa também, não só essa cena como outras, e que quando vai acontecer uma luta, uma cena de violência, você tem a introdução da música clássica muito semelhante, de forma muito parecida com o que o Kubrick fez no Laranja Mecânica. Você tem a violência coreografada dessa maneira mais natural, né? Não é uma coisa assim que parece um super-homem lutando artes marciais. A cena tem uma hilariedade imensa, né? Eu dei muita risada. Aliás, nesses filmes aí do Sean-Wook Park, tu não sabe se ri ou chora, né? Tem isso. Ele traz isso, ele traz esse humor negro junto com essa situação terrível, né? Uma situação de questões morais, né? A cena é perfeita. Tem um estilo de arte de samurai lá, no Japão, que é mesmo pelo lugar que não tem onde a pessoa escapar. Então é mais fácil de lutar uma pessoa contra vários ao mesmo tempo. Não tem como 4 correrem ao mesmo tempo em cima dele. Entendi. É um negócio tipo 300 lá, né? Que eles ficaram no local que o pessoal era obrigado a entrar aos poucos, né? Mas eu sei que na hora que ele abre assim a porta do elevador, ele tá cheio de gente. Eu dei muita risada, né? Que ele dá aquele suspiro, fala assim, não acredito, de novo. Assim, eu só ia falar que a minha consideração sobre o filme, que por equívoco que pareça, na minha concepção é o pior da trilogia, porém é o mais interessante, e que a construção da vingança nesse capítulo é que Parker ele faz uma armadilha que todo mundo cai, que é uma coisa, a gente acreditar que estamos vendo a vingança do principal o tempo inteiro, estamos envolvidos, a gente acredita dentro de si, não, ele é o Vingador, mas quando chega no final apoteótico, ele é o motivo da vingança. É a mudança, como uma mudança pode ser mutável, que muitas vezes a gente acredita, no filme a gente acredita que somos vingadores, mas em realidade somos o motivo da vingança, e que tudo que acontece é apenas uma punição dos atos, para chegar no final e justificar, ele criar uma coisa pior para dizer para o Deus que você sofreu pouco, o que você criou comigo conseguiu ser muito mais pior do que se imagina, por isso aquele final é extremamente apoteótico. Então, eu queria só chamar a atenção para uma coisa, né, que eu acho que vocês devem recordar. Quando o Old Boy lá, ele tá preso, ele tem um quadro, né, que tem assim um rosto e tal, e diz assim: ria e o mundo rirá com você, chore e você chorará sozinho. Ele leva isso daí às últimas consequências, né, gente? Não sei se vocês lembram, no final do filme, por exemplo, ele dá um sorriso imenso, entendeu? E tem momentos do filme também que ele sorri, que é aquele sorriso assim super aberto e muito triste, né, gente? Exatamente. E com um sorriso vazio. Sim, aquele sorriso desesperado. É um sorriso desesperado, grande e desesperado. Que ele leva isso daí a sério, né? Tem aquela frase também do Evergreen, né? O Jitai, né? Que é no caso é o empresário lá, que seria o vilão, né? O vilão. Seria o vilão. Então, seria o vilão, né? Então ele diz assim pro Old Boy: seja pedra, seja areia, tudo pode afundar, né? Quer dizer que tem umas questões interessantes, né?
filosóficas nesse filme, né, Poliana? Opa, sim. Realmente, todas essas questões filosóficas vão enriquecendo a narrativa, que faz com que eu discorde do Johnny, dizendo que é um filme fraco. Eu acho até que em termos de narrativa e de roteiro, é um filme muito mais forte do que até o Mr. Vingança. Eu senti isso, porque é um roteiro que você não sabe o que é realidade lá primeiro. Isso já é problematizado, porque ele vive durante aqueles 15 anos ali, vendo televisão, e ele vai incorporando aquilo à vida dele. Quando ele entra naquela sessão de hipnose, que ele já foi solto, só que a gente ainda não sabe, ainda tá pairando ali entre realidade e não realidade, ele começa a jogar pra fora esses elementos da televisão. E a gente não sabe o que ele fabricou e o que realmente é a realidade. E a gente fica lutando ali, tentando saber o que é realidade ou o que não é. Então eu acho que isso vem enriquecer o roteiro, que não te dá verdades absolutas. A vingança não é única, a vingança é recíproca, ao mesmo tempo que é vingado, você é o vingador. Então eu acho que é um roteiro brilhante. É isso que vai fortalecer o filme. Só pra completar tudo que já foi falado desse filme, eu acho que, até pra situar também quem tá escutando, eu acho que vale a pena falar o seguinte, em relação ao Old Boy. O Mr. Vingança, ele era um filme muito mais direto, muito mais seco, tinha um distanciamento maior, e eu acho que o Sean-Wook Park, ele tinha uma preocupação em fatos terríveis que acontecem no primeiro filme, a gente acreditasse um pouco, tivesse uma sensação de realidade naquilo. Já a partir do Old Boy, eu acho que ele se liberta disso. Ele pega a ideia central que ele já tinha usado no Mr. Vingança e ele resolve colocar mais elementos literários, ele resolve usar uma montagem ainda mais criativa, uma fotografia mais criativa, levar essa coisa da destruição da personalidade do homem que fica como se fosse um animal tentando sobreviver e que abandona toda a moral, toda a ética, tudo que ele tem de civilização para entrar nessa coisa do que há de mais violento nele. E eu acho também que o filme fica mais claro no Old Boy que aquilo tudo é uma construção mental de um diretor, de um roteirista. Ele é menos, digamos assim, verossímil, e você acredita menos naquilo como algo real, mas ao mesmo tempo ele levanta mais questões e eu acho que ele é mais bem sucedido artisticamente, como obra mesmo em que o artista, o diretor, ele estava mais solto, mais liberto, querendo chegar no limite mesmo, né, e levar o público ao limite com aquilo. Eu achei interessantíssimo Old Boy, viu? Eu gostei dos três, assim. Até o Edu perguntou, assim, falou assim, né, Edu, você falou, qual que você gostou mais, Edu, que você falou pra mim? Eu gostei mais do Lei de Vingança. Lei de Vingança, né, que a gente vai falar a seguir. Eu gostei dos três, viu? Olha, cada um à sua maneira, né? São diferentes entre si, apesar de abordar o mesmo tema. Por último, né, da trilogia da Vingança, teremos aí Lei de Vingança, que é de 2005, né? Esse filme aí também tem roteiro do Park Chan-wook, né? Tem a mão dele no roteiro dos 3 filmes, né? Mesmo com acompanhamento ou baseado em obras já feitas, né? E tal. E eu vou falar aqui uma sinopse breve aqui do filme. Diz assim: aos 19 anos, Lee Jin-ja é condenada a 13 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um menino de 6 anos. Ela está acobertando o verdadeiro culpado, o seu namorado e professor, Sr. Baek. Quando descobre que está sendo traída, Jun-ja passa todo o seu tempo na cadeia preparando uma vingança para o ex-amante. 13 anos depois, ela sai da cadeia e, com a ajuda de algumas ex-colegas de prisão, encontra o Sr. Baek e põe em prática seu minucioso plano. Então, essa é uma sinopse que não diz nada sobre o filme, né, Marcos? Porque, por exemplo, quando descobre que está sendo traída, né? Mas não é por aí, né, Marcos? E aí? Vamos dar início aqui ao Lei de Vingança, essa pérola do Park Chan-wook. O filme, ele tem início quando a personagem, né, que... Como é o nome dela mesmo que você falou? Jun-ja, é Jun-ja. A Jun-ja? Uhum. Muito bem. Ela está saindo da cadeia. E ela conseguiu uma diminuição de pena justamente porque você tem um cara lá que era uma espécie de pastor, né, acho que não sei se católico ou protestante, enfim, que ele... É pastor, parece que é um pastor. Isso, que ele fazia um trabalho com as detentas, né, e tal. Ele viu
essa moça, no dia que ela estava sendo presa, que ela foi presa, acusada do crime, e ele ficou fascinado por ela, e ele acabou justamente indo trabalhar no presídio porque ele achava que tinha alguma coisa nela, e realmente tinha alguma coisa, mas não era exatamente o que ele estava vendo. Exatamente. Ela conseguiu, dentro do presídio, fazer amizade com as detentas, criar para ela uma aura de que ela era uma pessoa boa, angelical, que ela estava recuperada, né? Tanto é que você via que ela usava, com o tempo ela passou a usar um uniforme com a cor diferenciada, né? Uhum. E foi vista como o anjo, né, do presídio. Na verdade, ao mesmo tempo em que ela criou para ela esse personagem do anjo, da pessoa angelical, bondosa, que ajuda todo mundo, ela mesma falava para as detentas, eu sou, na verdade, a bruxa, né? Ela é esse lado mais obscuro e terrível, frio, calculista da personalidade dela também veio à tona, e ela estava planejando no fim uma vingança durante esses 13 anos, né? Uma vingança, assim, que todas as detentas têm ciência, né? Exato, ela se aproximou das detentas, ajudou as detentas, mas não por uma questão de bondade, porque elas iam ser peças-chaves do plano de vingança que ela estava tramando esse tempo todo contra o desgranhento do Baek. Sim, e vamos descobrir como ele é desgranhento, né? Então eu gostei muito da cena que tem aquela gordona que tá abusando de umas detentas, que ela parece que ela foi presa, que ela matou o marido, esquartejou e tava comendo. Parece o quintal dela e um monte de policial indo armado pra prender ela. Essa cena eu achei muito boa. E aquela mulher realmente era horrorosa. E ela matou com alvejante na comida, fingindo que tava cuidando dela. Sim, a Junja, a vingança dela, ela vai fazendo de maneira bem sutil, né? Parece que a Junja foi a única que não foi comida por essa detenta, né, Du? Porque era magrinha. Foi, depois ajudou ela, fingindo que era boazinha pra todo mundo ver. E uma coisa interessante do filme é que a gente tá no caso dos Nardoni, e o Mr. Baek lembra um pouco, porque ele matou meninos, né? Então me lembra um pouquinho, dá ainda um pouco mais de raiva dele. Porque tem essa violência, né, contra a criança e tal. E mostra no final nos vídeos, eu fiquei meio chocado. O final é muito chocante, viu? O melhor, ainda continua sendo pra mim o melhor filme de Shonky Park. Eu não sei se alguém comentou, mas jogo de início os perfeitos créditos iniciais, a entrada do filme. Uhum. Perfeita, trilha sonora impecável do início ao fim, daquelas que você escuta e não consegue enjoar nem um pouco. A construção da personagem Gwenja é um dos mais curiosos, porque é uma personagem que lembra muito Ryu na questão de ingenuidade, sendo que ela foi enganada e pagou um pepino muito grande por causa do professor. O momento da prisão dela, ela criou amizades, mas ela sabia que com essas amizades ela ia contar, cada uma ia ser uma peça específica para ela no futuro, e cada uma foi. Não é à toa que o filme você percebe isso, essa construção. E também pelo fato do vilão, a construção do vilão ser muito interessante, porque em nenhum momento ele é ameaçador, em nenhum momento transmite essa coisa, ele é o vilão do filme, não parece, mas de acordo com o que se passa no filme, você sente assim um pouco surpreso e chocado com o que realmente acontece após a cena quando descobrem as fitas. Uhum. Outro fato também interessante o filme aparece todos os personagens, todos os atores que já apareceram nos outros dois filmes, como o empresário do primeiro filme, o Mudinho, o vilão de Old Boy, ele aparece também, e a carinha do carinha que apareceu nos 3 filmes. O outro também, o que faz o pastor, é o que faz o guarda-costas do empresário em Old Boy. Exatamente, já com uma outra peruca, né? Que esse daí é o cara das perucas, né? Isso, o cara das perucas. E um fato curioso é que a atriz já trabalhou com o Shonky Park no Zona de Risco. E também isso daqui. O final é um dos mais apoteóticos que eu já vi em toda a minha vida. Para mim, acho que continua sendo um dos melhores filmes da década e um dos mais emocionantes que eu vi quase toda a minha vida no cinema, porque é uma experiência única, todo o envolvimento que o filme transmite para o espectador até chegar ao cume final, onde chega aquela parte do bolo que para mim é uma das mais emocionantes e pura de todo o filme. Sim. Então, a personagem também vive o drama de tentar encontrar a filha dela, que tá na Austrália, né? Vivendo com um casal australiano. E a filha dela vive, não sei se vocês lembram dessas cenas. Tem sim a cena a filha dela foi tomada dela, né?
foi mandada à adoção, né? Triste isso daí pra caramba. E a filha dela é uma personagem muito interessante também no filme, né? Essa criança depois cheia de raiva, cheia de mágoa, né? Que também tem que aprender a perdoar essa mãe, né? Que meio assim, a gente sabe que ela não tem culpa. Toda a construção baseada nesse encontro mãe e filha no filme inteiro, pra mim foi surpreendente. Outra coisa que tem que ser falada é que ela teve que assumir a culpa pelo crime no começo do filme, no começo da história, né? Uhum. Uma coisa que eu queria falar sobre o Lei de Vingança, que acho que é interessante, que é o seguinte: as cópias que a gente assistiu aqui no Brasil, que foram veiculadas na Europa, nos Estados Unidos, elas não são a construção original do filme. Acontece o seguinte: o filme foi planejado para ter o seguinte detalhe: ele começa extremamente colorido, eu acho que visualmente, acho que ele é dos três da trilogia, ele é o mais ambicioso, né? Nesse jogo de cores, de texturas, enfim, nessa brincadeira com os cenários. O filme, aos poucos, a cor dele ia esmaecendo e o final do filme você já estaria com a projeção completamente em preto e branco. Ocorre que o diretor, o Park Chan-wook, ele assistiu os copiões do filme depois de prontos. Ele gostou do efeito, ele achou interessante, ele achou que funcionou, mas ele também achou que a combinação de cores que ele fez, a inventividade visual que ele teve ao longo do filme, justificaria que o filme continuasse todo em cores. Então ele lançou as duas cópias. Tanto essa cópia em que o filme todo é em cores, quanto a cópia em que a cor do filme vai desaparecendo aos poucos como recurso narrativo, que eu acho até mais interessante. E se a gente assistir, a gente percebe realmente que de uma determinada parte do filme pra frente, o jogo de cores diminui muito. Você começa a ter cenas cada vez mais sombrias e mais monocromáticas. Porque, na verdade, é a parte do filme que seria a projeção em preto e branco. Ah, quer dizer que essas cópias que chegaram aqui no Brasil, elas chegaram com uma modificação. Não tem esse detalhe aí que você falou. Não, então, as cópias veiculadas na Coreia, você tinha as duas versões. Essa que a cor vai desaparecendo e a outra que é colorido. Na Europa e na América não foi veiculada essa versão original. Caramba, bom. Infelizmente. Que pena, né, gente? Procurem mais o filme de Shonk Park e tem até um spin-off dessa trilogia da vingança que está no conto Cut, no projeto True Extremes, quem já ouviu falar, Três Extremos. Sim, assisti, recomendo a todos, viu? É fantástica. É porque assim, Três Extremos é um projeto entre Takeshi Mike, Fruit Chan e Shonk Park. Em alguns saiu assim: The Box de Mike, Escravas da Vaidade, ou Dumplings de Chan, e Cut, o último, que é de Shonk Park. Nos Estados Unidos saiu uma versão que saiu o longa, que o Escrava da Vaidade também tem um longa. O longa, depois vem Cut e por último The Box. O mais interessante é que o conto de Park é um estudo sobre a vingança, mas é um estudo rápido, porém massacrante. Quem já assistiu sabe como é o conto. E até hoje eu brigo com um amigo meu sobre o final, porque é uma coisa assim que quem assistiu sabe o que é. Acho que você assistiu no Angélica, o final. Sim. Aquele final ali, você fica assim pensando dias e dias. É mesmo? É sim ou não? E tal. E o começo do curta é um prólogo para Sede de Sangue, no filme dele. Quem já percebeu eu já isso, assisti, por sinal, Sede de Sangue. Não fale nada, senão vou ter um troço. É muito bom, viu, Johnny? Eu sei. E só isso, que também Park ele fez um filme, um pequeno curta, que participa de um projeto chamado Se Você Fosse Eu, sobre preconceito, discriminação, que o governo da Coreia criou, não sei qual foi o ano, foi em 99 ou 2001, que mostra vários contos sobre preconceito ou temas similares. E o conto de Park, ele fala sobre uma imigrante nepalesa na Coreia, e é muito interessante mesmo. E é um dos mais difíceis de se encontrar dele.
Então, agora eu vou pedir para cada um para fazer uma consideração final assim sobre esse trabalho, sobre essa análise do Sean-Wook Park, a vingança. Para começar as considerações finais, já que a gente estava falando aqui no chat sobre esse outro filme dele, Eu Sou um Ciborgue, não deixem de assistir também, é excepcional, viu? Agora, falando da trilogia da vingança, eu acho que o sucesso dela, tanto artístico quanto de público, acho que ele a gente pode resumir muito nisso. É um cinema tecnicamente impecável, né? Fotografia, montagem, interpretações, as atuações dos atores, um roteiro excepcionalmente bem... Todos os 3 filmes têm roteiros muito bem escritos, onde tudo se encaixa de uma maneira muito, muito interessante, muito lógica, mas ao mesmo tempo sempre imprevisível. Acho que dificilmente em algum momento dos 3 filmes eu consegui prever assim o resultado de alguma coisa, prever o desfecho de alguma das sequências. É uma trilogia que ganha também por isso, é um suspense muito bem arquitetado, muito bem feito, e que ao mesmo tempo, ele não tenta vender pra gente nenhuma ideia moralista, não tenta nos convencer de nenhuma tese, ele mostra situações cruas no seu limite, ele muito mais, ele desconstrói essa coisa do papel do ser humano da sociedade, da autoimagem que a gente tem, do que tentar realmente nos convencer de qualquer coisa. E acho que isso aí ganha muito em reflexão e ao mesmo tempo não atrapalha a diversão. É isso aí. Tá certo. Foda. É foda, né, pra resumir. É foda. Agradecemos a ele por ter introduzido a nós o cinema coreano, que provou nos últimos anos que é um dos melhores cinemas da atualidade. E que os filmes dele conseguiram mesclar a questão da filosofia com a violência sem parecer pastiche ou coisa ridícula. Porque o tema da vingança, se você perceber bem, é um tema muito assim, clichê. Mas o modo como ele trata, ele não trata como se fosse uma coisa comum, ele trata de uma maneira especial, filosófica, pesada, e que muitas vezes chegamos no final, chegamos a refletir a si mesmo, em si mesmo, o que é realmente a questão da vingança. Será que realmente a vingança vale a pena ou não? Se realmente existe uma desconstrução moral de uma pessoa, realmente uma vingança realmente destrói uma pessoa, e a trilogia mostra uma visão sobre isso, e isso é incrível. Park, para mim, é um dos melhores. E como o amigo meu diz, ele é um mestre, sem dúvida. Não conhecia o trabalho desse diretor e eu tenho estado de graça desde quando eu vi esses filmes, né? Assisti os 2 e tenho a complementar o que o Marcos falou também, porque é um filme que ele não puxa nem para um lado nem para o outro da vingança, ele mostra a vingança sem maniqueísmo nenhum de esse daqui é o mal e daqui é o bom, verifiquem isso de forma alguma. E todos ali praticam a vingança, todos são atingidos por ela. É fantástico o filme, é um filme lindo de se ver, uma fotografia fantástica, o roteiro é uma delícia. Eu me apaixonei pelo roteiro do filme, muito bem escrito mesmo. Você consegue ver as nuances, você consegue ver que ali realmente há um trabalho, há um cuidado, né, com cada elemento técnico. E a criação do personagem, né? Todos os personagens ali têm uma importância crucial, eles são trabalhados fisicamente, eles são trabalhados psicologicamente, o que dá todo um ar de vivacidade, né? Um filme ávido, né? O filme te dá na cara e você acorda pra vida. Muito bom mesmo, eu adorei. Então, eu comecei a assistir filmes coreanos com um chamado Shiri, que quando eu estava exibindo no cinema coreano, detonou Titanic na bilheteria, em 97. E esses filmes são bem interessantes. Eu gostei mesmo do último mais, porque é uma coisa que está acontecendo na realidade. A gente está vendo o julgamento do Nardoni. A gente tem uma opinião sobre o que devia fazer com eles, né? E o primeiro filme, todo mundo se dá mal. O segundo filme é pior ainda porque o personagem principal, ele tem um problema emocional, que o vilão, que não é vilão, né, conseguiu fazer ele ter um incesto com a filha. Isso, incesto, né? Ele quis dar uma lição nele, né? Que nem o que a Poliana falou, não tem esse maniqueísmo, né, nas obras do Sean-Wook Park. Mas ele já tinha conhecimento, era irmã dele e tudo. É que não era uma coisa, é uma coisa que a sociedade repudia, né? Mas isso é uma coisa que ele pegou, ele usa a influência de todos os lados.
GLaDOS, o Park Chan-wook. Isso é uma coisa que ele pegou da literatura policial. Tem um dos clichês mais assim utilizados e eternizados pela literatura policial é o perseguidor, que você está perseguindo, investigando, e você está atrás de alguém que você quer matar, com que você quer se vingar, e você aos poucos vai ficando parecido com aquele que você está perseguindo. Você vai tendo uma troca de identidade. Esse é um clichê aí da literatura policial que o Park Chan-wook revisitou de uma maneira muito interessante, né? Introduzindo esse incesto à moda do Sófocles, né? A moda da tragédia grega. Então ficou muito interessante isso. E o Leite de Vingança, como já foi dito, ela realmente conseguiu o que queria. Ela não sujou muito a mão no final, mas eu concordo que ela resetou a vida dela para começar de novo com a filha ao lado dela. Uhum. Esse filme foi menos trágico no final. Realmente, dos três é o menos trágico mesmo, né? Apesar de tudo, né? Esse diretor trouxe pra gente a visão dele da vingança em 3 capítulos, né? Em cada um ele dá um final diferente e conta a história da vingança entre os personagens. Uhum. E lembrando aquela frase do Chaves, vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Gostei pra caramba, tá, do Chan-wook Park, que é um diretor que eu já havia assistido, só não tinha concluído o Senhor Vingança, né, que eu acabei assistindo durante essa semana. Eu já tinha adorado, tá, e pra quem não conheceu, eu não sei se é fácil ter acesso a essa obra audiovisual, mas também tem aquele Eu Sou um Ciborgue, mas tudo bem, esse que é o título do filme. Eu assisti, eu fiquei deslumbrada com o filme, entendeu? Muito bonito mesmo. Pra mim já não era desconhecido, porque eu já tô explorando esse cinema asiático já faz algum tempo. Mas eu acho uma pérola, eu acho legal a gente poder fazer um podcast sobre esse diretor, até para que o pessoal possa conhecer, o pessoal possa divulgar, entendeu, isso daí. E como o pessoal comentou, sim, a minha opinião é que o Chan-wook Park, ele mostrou que a vingança é uma coisa complicada, entendeu, que às vezes você é obrigado a deixar seguir, né, e tal, já que eu acho que nenhum deles encontrou a redenção, né, no final da vingança, né. E é isso, recomendo a obra do Chan-wook Park, tanto essa trilogia da vingança, como o primeiro filme é o Zona de Perigo, né, o segundo é Eu Sou uma Ciborgue, mas aí tudo bem. Em seguida, se eu não me engano, já vem a trilogia da vingança. O último filme do Chan-wook Park, que é o Sede de Sangue, que eu assisti, achei fabuloso também, recomendo. Eu acho que não foi lançado no Brasil ainda, mas quando esse filme for lançado, gente, assistam, porque é uma das melhores versões de história de vampiro, né, que eu já vi. E é isso. Muitíssimo obrigada a todos os que estiveram aqui em conferência. Eu gostaria de falar que no próxima edição do nosso podcast nós vamos falar sobre a versão cinematográfica do mangá Lobo Solitário. A gente vai falar justamente sobre essa... Ele teve séries na televisão e ele teve alguns filmes feitos para o cinema. A gente vai falar especificamente de uma série de 6 filmes que cobre quase toda a história do mangá e tal. Tem uma influência muito grande do Sérgio Leone, né? Do diretor Sérgio Leone, nesse trabalho. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui, participaram e deram a sua opinião sobre a trilogia da vingança, que é muito legal. Vou agradecer primeiramente ao Eduardo Cosso, tá, Eduardo? Que é do www.destinopoltrona.com.br e é da casa também aqui do Masmorra Erótica. Edu, muito obrigada, querido. De nada, prazer estar aqui. Essa trilogia merece mesmo um podcast. Uhum. Na próxima vez eu vou estar aqui. Opa, quer dizer que a gente pode contar contigo pro Lobo Solitário? Pode sim, eu vou ver os filmes originais dos anos 70 dele pra dar umas comentadas. Tá certo. Eu quero agradecer aqui ao Johnny Strangelove, tá? Que é do Cine JP, www.strangeloveblogger.blogspot.com. Muito obrigada, Johnny, pela tua presença, por dividir aqui suas ideias aqui sobre o Chan-wook Park com a gente. De nada, muito obrigado a vocês por ter participado desse podcast. Sabe que é o primeiro podcast que eu participo. Eu nunca tive uma grande oportunidade de participar desse tipo de experiência e é incrível compartilhar ideias, diferentes ideias, para uma coisa muito interessante que é um filme tão incrível, um projeto tão incrível quanto é o projeto da trilogia da vingança. Muito obrigado a todos. Tá certo, muito obrigada, viu, Johnny? Eu quero agradecer aqui a Poliana, minha amiga lá do Mulherada, que é do www.cruxcredos.blogspot.com e do Mulherada, que é o www.soentramulher.blogspot.com. Poliana, muito obrigada, minha querida. Quem agradece sou eu, Angélica, e a todos
por terem proporcionado uma conversa tão boa sobre a trilogia da Vingança, algo que eu não conhecia, e principalmente por terem me proporcionado essa nova descoberta do cinema coreano. Adorei. Então, eu já conversei muito com o Marcos até sobre isso, que é legal, a gente tem um podcast de cinema, que a gente fala um pouco do cinema off Hollywood, e a gente também tá aprendendo e descobrindo, tá sendo muito bom pra gente também, viu, Poliana? É muito gostoso, viu, ter essa experiência. Então, eu quero agradecer ao Daniel, muitíssimo obrigada, tá? O Daniel é do www.trovãotronitruante.blogspot.com, que também já tem podcast, né, Daniel? Lançamos nosso primeiro semana passada, né? Falando sobre mulheres no rock. Entra lá e ouçam. Também tá um link do blog do Daniel lá no nosso blog, no Masmorra Erótica. E Marcos, muito obrigada pela sua participação. Você que disse que não é de nenhum blog, mas você é do nosso blog, sinto muito. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre cinema, estar descobrindo filmes novos, diretores interessantes. É isso aí, eu já tinha assistido a trilogia um tempo atrás, mas agora deu para revê-la, prestar atenção em outras coisas, descobrir novamente esses filmes. É isso aí, foi muito bom. Então, quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra@gmail.com, tá? Que nós respondemos. Tem a nossa comunidade no Orkut, tá? Então, temos também lá a nossa comunidade no meu podcast, tá? Para quem quiser entrar e participar, criar tópicos, gerar ali discussões, conversas, tá? Eu agradeço a todos, e é o que o Marcos falou, nosso próximo podcast é do Lobo Solitário. Sou muito apaixonada pelo Lobo Solitário, vai ser um grande prazer, tá? Então, queridos, obrigada, tchau a todos, fiquem bem. Até mais. Bom domingo pra vocês, tá? Johnny, brigadão, beijo, tá? Edu, obrigado. Grande abraço pra você. Tá certo, beijão, gente. Um abraço pra todos, tchau. Tchau. Falou. Ria e o mundo rirá com você. Chore e você chorará sozinho.